qual é a dificuldade que você sente hoje, como deputado, em propor uma política pública voltada à ecologia? Olha, eu tenho percebido que nos últimos anos, nos últimos 8 anos especialmente, a gente vem num desmonte bem grande assim das estruturas ambientais, né? O Cisnama, né, com o enfraquecimento dos órgãos ambientais, do poder fiscalizador, o desmonte de muitas legislações, especialmente aquelas de proteção de áreas urbanas, né? A gente não conseguiu emplacar, por exemplo, a Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010 na sua totalidade, né? A gente não consegue avançar na questão da ampliação das infraestruturas de saneamento básico. E isso demonstra, na minha percepção, o quanto que a gente também isso tá em disputa, vamos chamar assim, né? Então, ao mesmo tempo, a gente vê muita lei midiática, assim, que ela não vai fazer uma mudança estrutural. Então, na minha visão, enquanto um legislador, enquanto hoje um político que está no parlamento estadual, a gente, para conseguir construir uma política ambiental, a gente precisa reestruturar o sistema nacional de meio ambiente, o sistema estadual de meio ambiente, fortalecendo os órgãos, as fundações municipais de meio ambiente, os institutos municipais e estadual de meio ambiente, fortalecendo esses ambientes que têm o seu tripé, que é a fiscalização, licenciamento, educação ambiental, compensação, atuação no poder de produtor, protetor, recebedor, poluidor, pagador, né? Eu acho que é isso. Depois a gente criar alguns mecanismos assim que acabam sendo muito bem vistos para o momento que a gente está vivendo. Por exemplo, do dia 7 de maio ao dia 13 de maio é a Semana Internacional da Compostagem. A gente vai apresentar três proposições de legislação para impulsionar, como a compostagem obrigatória nos equipamentos públicos, um sistema é, de avaliação dos municípios que fazem compostagem, mecanismos para os contratos com terceiros de limpeza urbana, né, para que tenham metas de reciclagem e de compostagem. Então a gente está estudando essa matéria para pensar nessa semana impulsionar esse tema, né? Uhum. Mas eu volto a dizer, a gente precisa fortalecer o sistema ambiental. Hoje, o meio ambiente é visto como um empecilho para o desenvolvimento e para o modelo econômico. A gente tem que ser realista nisso. É por isso que não avança a educação ambiental, é por isso que não avança a proteção ambiental, por isso que a gente tem dificuldade de demarcar áreas, parques, unidades de conservação. Mas o momento histórico nos exige que a gente tem que olhar para isso, não como um empecilho de desenvolvimento, mas como instrumento de manutenção da vida, né? Sim, é verdade. Como você disse, principalmente nos últimos anos, a gente ouviu falar muito que essa parte ambiental atravanca o progresso, né, que atrapalha, você dificulta a instalação de novas empresas, você dificulta, mas o pessoal não vê num olhar global, né, o que isso também vai trazer, né, futuramente. Né? O pessoal é muito imediatista, vê o agora. Né? Então é importante eu ter empresa agora, é importante gerar emprego agora, não importa o impacto que isso vai causar no futuro. Né? É uma falta de projeção do futuro, de pensar o que vai acontecer no futuro. O pessoal falou muito nos últimos tempos, né, que os outros países estavam dando muito pitaco no Brasil por causa da conservação, só que nesses países já foi destruído tudo, né? Já acabaram com Uhum. floresta, acabaram com tudo, e agora estão querendo dar pitaco aqui. Eu não vejo isso como uma forma ruim, eu vejo a experiência de alguém que realmente perdeu tudo e está querendo abrir os nossos olhos. Claro. Olha, nós já perdemos tudo, vocês. E a gente a salvação aí, vamos dizer assim, né? Nós temos aí a Amazônia, que é um oásis, né, num planeta tão O devastado, né? E se a Brasil é gente um não país cuidar que tem disso, um puta potencial, né, para ser o verde do mundo, né? A economia verde do mundo. Talvez um dos países que tem mais potencial para isso, para todo mundo olhar e falar assim, não, pô, o Brasil, isso aqui é o expoente da economia verde, né? Tem tudo para isso. E, pelo visto, a gente não está fazendo muita coisa, não, e né? se souber aproveitar isso, ele vira uma potência, vai virar uma Mas é potência. isso mesmo. É, Sim, mas é, assim, olha como a gente degradou, por exemplo, o Cerrado, uma baita biodiversidade, sabe? Pô, mano, cultura acabou, Amazônia, Mata Atlântica é fabulosa, entendeu? A região pantaneira, né? Aquela região, sistema de alagadiço daquele que não existe no mundo, assim, né? Comparado com as savanas, né? A gente tem aí a caatinga, a gente tem, enfim, biomas que são fabulosos, né, gente?
e a gente não conseguiu pensar um modelo de desenvolvimento baseado nisso, né? Mas existe caminho, a gente percebe e a gente tem convicção científica que existe o caminho através da sintropia, da restauração, da regeneração, e a gente pode, inclusive, mover a economia a partir dessa perspectiva regenerativa. Está colocado, é ciência, a ciência mostra que é possível. Agora vai ter que tirar do sistema financeirizado, que financiariza as monoculturas para financiarizar a restauração, vamos chamar assim, né? Ou a regeneração. Mas aí tem que mudar o sistema como um todo, né? Porque pode girar o sistema financeiro nessa perspectiva. Porém, a gente sabe que o poder está na mão de poucos que não querem perder esse poder, né? Então, é desafiador para nós. Mas cada ação vale muito, eu tenho certeza disso. É isso que eu sempre falo, o difícil é você mudar todo um sistema que eles têm já um plano em cima disso que eles criaram, dessa agricultura, dessa revolução verde, essa agricultura de monocultura. Você fala, não, vocês vão ter que mudar tudo. Eles não vão querer isso. E para isso a gente sabe o que acontece, né? Como eles forçam isso para continuar, né? A gente sabe de caso de lobby que é feito, de um monte de represária que eles fazem para continuar esse sistema a todo custo, né? Um sistema que visa unicamente o lucro, né? E isso eu acho que é difícil. Como a gente estava falando, é difícil de mudar os conceitos na cabeça das pessoas. Como você falou do banheiro seco, né? Imagina então mudar um conceito onde você vai ter, entre aspas, uma perda de lucro. Eu vou ter que mudar todo o meu sistema. Quanto isso vai me custar? Um sistema que eu já tenho montado para ganhar não sei quantos milhões de dólares em um ano, eu vou ter que me desfazer disso. Então, é uma luta ali de Davi contra Golias. E a gente está na posição de Davi, né? De ficar ali. Mas eu acho que com a conscientização, principalmente com essa parte de educação ambiental, e a gente conseguir chegar na cabeça das pessoas, as pessoas entenderem que esse é o único caminho, não existe outro, não existe o planeta B, como costumam falar, a gente tem que partir para isso. E para isso a gente tem que contar com pessoas como você, Marquito, lá, colocando essas leis de política no poder público, colocando essas políticas públicas para fomentar principalmente o pequeno agricultor, a agricultura familiar, não essa monocultura, sabe? Se fala muito que hoje a gente não viveria sem o agronegócio, que hoje não alimentaria o mundo inteiro, que a agricultura familiar, a agricultura orgânica, a agroecológica é utopia. E a gente sabe muito bem que não é. Na verdade, isso é uma fantasia que eles criam para que a gente se sinta cada vez mais dependente deles. Então, essa é uma das questões que é relativa ao que eu falei antes, né, da educação ambiental, né? Chegar à educação ambiental na escola. Porque meu pai sempre falava, né, que você domesticar um burro velho é mais difícil. Então, se você começa com os pequenininhos ali, desde do ensino fundamental, já colocar isso na cabeça, eu acho que a gente, pela idade que a gente tem, a gente não vai chegar a ver essa mudança. Mas a gente vai plantar essa sementinha ali na educação ambiental, que mais para frente vai haver essa mudança. Então, isso é que eu acho muito importante. Mas, como a pergunta que eu te fiz, a dificuldade hoje de colocar uma política pública nisso, porque tem muita gente ali que envolve interesses, né? E quando envolve interesses é difícil de você lutar contra isso, né? Infelizmente. Mas eu penso assim, Sergião, que hoje você tem muitas mudanças. Por exemplo, da idade que cada um de nós aqui tem, mudaram muitas coisas, não é? A gente teve muitas mudanças. O mundo mudou, o Brasil mudou. E não demorou tanto tempo assim. E agora a gente está vivendo uma onda aí, né, dessa mudança, dessa transformação que você tem aquecimento climático, né, aquecimento global. O mundo está mudando, o Brasil está se transformando e cada vez mais as pessoas estão seguindo esse tipo de caminho. O pessoal querendo consumir orgânicos, tem toda essa mudança que está acontecendo, né? Então eu boto muita fé que a gente ainda talvez vá ver isso em vida, viu? Pelo menos um começo. O começo a gente já tá vendo com o Marquito aqui, que a gente já fica feliz, né? Fala, puta, cara, tem um cara lá que me representa, porque político, desculpa, Marquito, mas é assim, né? A gente olha e fala, porra, meu, que merda, votei no cara, não sei o quê. Marquito não, Marquito é um cara que representa realmente aí o meio ambiente, né? E as causas sociais também. Então, assim, às vezes a gente é desafiador, obviamente, é desafiador, mas a gente tem a ciência ao nosso lado, que já demonstrou e demonstra com evidências que é possível regenerar e restaurar. É possível.
Só que isso a gente vai ter que mover o mundo do ponto de vista de mudanças muito, muito estruturais para fazer isso. Mas essas iniciativas que elas aconteçam, e se elas acontecerem muito bem construídas e não se tornarem rapidamente apenas um nicho de mercado, a gente consegue fazer mudanças muito significativas, sabe? Eu acredito muito, porque é possível regenerar, é possível restaurar. Tem muitas cidades do mundo que estão passando por isso, especialmente na Ásia nesse momento, cidades que tinham níveis de ambientes altamente tóxicos, né? E que restauraram com soluções baseadas na natureza, com jardins filtrantes, com telhado verde, com paredes verdes, com plantio de árvore, transformando estrada em parques lineares, né? Tirando combustível fóssil, botando combustível limpo. Então, assim, é possível, não é impossível. A gente tem aí a sintropia a nosso favor, né? A entropia, ela é cruel, mas a gente tem essa entropia, a gente tem essa possibilidade, especialmente de fixar carbono, que eu acho que é a grande questão, né? E eu não vou desistir disso, independente, a gente pode estar sendo o último a apagar a luz, mas a gente não pode deixar de acreditar na ciência, na humanidade e na reciprocidade, sabe? Eu acho que para nós é básico, assim. Uma outra questão, Marquito, a gente conhece, acho que muita gente não conhece, mas deve ter, tem vídeos aí no YouTube, inclusive eu estava conversando com o Fernando, a gente quer até trazer uma pessoa depois para falar sobre isso, sobre aquele projeto da Revolução dos Baldinhos. Você acha que isso seria interessante ter um projeto desse em cada escola, onde a comunidade no entorno participasse, os pais dos alunos, os alunos, envolver todo mundo nesse projeto? Você acha que isso seria uma ferramenta de início de uma educação ambiental mais profunda? Ô Marquito, faz o seguinte, dá uma explicação assim sobre o que é a Revolução dos Baldinhos, para quem não conhece, né? Que é um movimento que aconteceu aqui em Florianópolis e que o Marquito está muito envolvido, né? Isso. Não, legal, gente. Assim, só para dizer para o Sérgio, tanto aqui eu acredito que eu entrei de cabeça nessa e acho que é o modelo e está funcionando. Tem lugares funcionando, né? Com todos os limites está funcionando, está lá resistindo, né? Então, a Revolução dos Baldinhos, ela foi um projeto de compostagem e agricultura urbana comunitária que aconteceu a partir de uma dinâmica comunitária de coleta dos resíduos orgânicos e de essa coleta realizada pela própria comunidade e transformando esse resíduo orgânico em composto orgânico a partir da compostagem termofílica, num espaço que era um espaço dentro da escola estadual do bairro, em parceria com várias entidades, escola, creche, associação de morador, ONG, como o CEPAGRO, de assessoramento, né? E que ela é um modelo que mostra que é possível ter uma gestão para além da gestão pública ou da gestão privada, mas a gestão comunitária dos resíduos. E ela poderia servir, inclusive, para o saneamento. A gente poderia ter gestões comunitárias de tratamento de esgoto nos nossos bairros, por exemplo. Por que não? Por que a gente não participa desse processo? Né? Então, assim, a gestão... E depois eu fiz um mestrado, estudei, a gente sistematizou esse modelo de gestão comunitária, trouxe teorias sobre ele, sobre a reciprocidade, sobre a confiança, sobre a transformação da comunidade, né? Que são princípios básicos, assim, que caracterizam como uma gestão comunitária, né? E colocou ela comparada à gestão pública ou privada. Agora, a gente tem que entender que o lixo nas cidades, ele é fator de muito interesse, né? A limpeza urbana nas cidades está entre os principais gastos públicos. Varrição, roçada, coleta, destino final, tratamento, né? Tudo isso é de interesse muito grande, né? E não é à toa que de vez em quando tem aí um caso de escândalo envolvendo corrupção com o lixo, sabe? Então, e também demonstra, assim, o nível de crise que a sociedade vive, quando isso é um gasto público exorbitante e que esse é um dos principais fatores de corrupção, né? E não sou eu que estou dizendo isso, tem evidências, as ações do Ministério Público, de Polícia Federal, Polícia Civil, demonstram que acabam batendo nesse tipo de contrato, né? Da limpeza urbana, da coleta, do transporte, assim por diante. Então, assim, eu acredito muito nesse modelo da Revolução dos Baldinhos, tanto é que acredito que dediquei boa parte da minha vida de extensionista a construir em conjunto com a comunidade. Hoje a comunidade é uma associação, a Revolução dos Baldinhos, ela é coordenada por uma liderança comunitária pela Cíntia,
ela reproduziu isso em vários lugares do Brasil e do mundo, vive ainda dentro de uma perspectiva de trazer mecanismos com pagamento por serviço ambiental para remunerar esse serviço prestado pela comunidade. Então, e cada escola poderia ter, não é difícil. É só a gente tirar esses grandes contratos, pensar no modelo de gestão também que a comunidade participe e mecanismos de pagamento por esse serviço prestado pela comunidade. Então, tá aí, quem quiser visitar, acho que eu sugiro que vocês tragam a Cíntia e a comunidade aqui para um debate um dia, porque é fabuloso, e fazer uma visita também, Fernando. Tá ali no Monte Cristo, na parte continental de Florianópolis, né? E isso é incrível, né? Porque isso é um trabalho de educação ambiental de verdade, né? Na prática. Isso é um trabalho de educação ambiental. A gente fala muito, vamos levar para a escola, não sei o quê, mas existem outros meios de inserir isso dentro das comunidades e que são possíveis, né? Isso é muito interessante, é muito assim, digamos, revolucionário, né? É revolucionário, cara, é revolucionário isso aí. A mesma coisa. Revolução dos baldinhos. E a mesma coisa que porra, imagina, você tem um resíduo orgânico que você ia jogar fora e aí depois, por exemplo, aqui no caso da compostagem em Florianópolis, você pode transformar isso em fonte de renda e que isso vai fazer com que a prefeitura deixe de gastar o dinheiro para fazer a coleta para utilizar esse material que está compostado nas praças e jardins da cidade. Isso é incrível, por isso que... Imagina, tem lugar na ilha que o resíduo é coletado, por exemplo, ele é coletado lá no Rio Vermelho, e ele sai do Rio Vermelho, vem para Itacorubi, do Itacorubi vai lá para Biguaçu, para ser enterrado, uma sacola de lixo. Essa sacola de lixo andou em torno de 80 quilômetros, gente, dentro da cidade. Se tu tem um programa de compostagem comunitária, ele não vai andar 2 quilômetros, vai ser tratado no próprio bairro. Imagina o que significa isso. E depois tem outra. Ao invés de pagar um aterro sanitário, que é um problema que depois tem que ser monitorado, acompanhado, é um custo altíssimo, paga essa grana para um grupo comunitário gerar trabalho, emprego e renda fazendo a compostagem em parceria com o poder público, por que não? Então, assim, a conta é muito mais próspera do que pagar um grande equipamento de aterro sanitário e pagar grupos comunitários para fazer a compostagem orgânica e a reciclagem dos secos. Uhum. E aí o rejeito que vai sobrar, 20%, 30%, aí manda para o aterro, ou pensa numa pirólise, sabe? Diminui muito os danos, né? Diminui muito, claro. Absurdo a diminuição de danos, né? Aí eu diria que é começar a pensar na sustentabilidade. Não seria regeneração, mas começar a pensar em ser mais sustentável, né? Mas é regenerativo, aquele nitrogênio, fósforo, carbono, cromo, molibdênio que estava na casca da comida, no arroz, no feijão que estragou, na carne, nos restos de alimentos, na folha que foi podada, no galho que foi triturado, na grama que foi roçada, toda essa reciclagem, essa ciclagem orgânica, ela é um instrumento de regeneração, de fixar esses micro e macronutrientes no solo e trazer porosidade pela matéria orgânica, trazer vida para o solo, fixar carbono. Cara, é fantástico. Eu sugiro que todos um dia possam ler Albert Howard, Um Testamento Agrícola. Tem um capítulo que é compostagem indoor, que ele vai para a Índia e mostra que os indianos faziam isso há 5.000 anos. Há e muito isso tempo. Foi a base de uma agricultura próspera e intensificada, porque tinha a ciclagem de nutrientes. Exatamente. Não, Marquito, e você vê como é um sistema totalmente desinteligente, né? O camarada recolhe todo esse resíduo, joga num buraco e enterra ele ali. Depois ele vai comprar um adubo químico para jogar no jardim da casa dele ou na praça, qualquer coisa. Ele joga o que é bom fora, gasta dinheiro com isso e depois ele gasta mais dinheiro comprando uma coisa que não presta para jogar no jardim. Adubo químico veio da onde? Da mina, né? Síntese de petróleo e extração mineral. Que andou... Daí deu a guerra da Ucrânia com a Rússia, o mundo inteiro ficou com déficit de produtos fertilizantes químicos sintéticos. Uma crise. Começaram a produzir biofertilizante, que é a produção de soja, através de algas, por exemplo. Então, uma crise gera essa mudança. Então, por que a gente não muda e faz uma transição para os próximos 30 anos para os bioinsumos? A gente tem capacidade para isso. Mas você sabe que quando veio essa notícia
da Ucrânia que ia faltar, você sabe que eu comemorei com isso, né? Eu falei, a gente vai passar por uma fase difícil, mas quem sabe assim, muda a cabeça e o pessoal começa a partir para um lado mais orgânico da coisa e deixa isso um pouco de lado, vê que isso não é a saída. Você depende de um monte de coisa para você ter isso. Quando a compostagem você depende só de colocar de novo no ciclo uma coisa que você tirou. Então, imagina, gente, assim, ó, e mudou, tanto é que as grandes marcas produziram muita pesquisa sobre os bioinsumos. E o mundo das patentes de bioinsumos cresceu muito, assim, né? Então também tem isso, a lógica permanece a mesma, mas percebe-se aí uma necessidade, uma urgência de mudança de modelo produtivo mesmo, né? Uhum. Então essa base é uma reflexão que tem que ser feita, né? Para todos nós. Imagina quanto de resíduo orgânico a gente não tem na indústria de cana, na indústria de sucos de laranja, nos estercos animais de produção animal, e o resíduo orgânico da indústria madeireira, resíduo orgânico de agroindústrias de produção de alimentos. Imagina, gente, retornar tudo isso, além dos resíduos sólidos orgânicos urbanos de cada casa, né? Mas vamos pensar nisso como a gente poderia ter um retorno cíclico e da ciclagem de nutrientes, né? No estudo que foi feito, diz que 51% do nosso resíduo, do nosso lixo, é orgânico, mas 35% é reciclável. Então, se a gente separasse o reciclável, se a gente compostasse o nosso orgânico, a quantidade que vai para um aterro é muito pequena. É uma questão de hábito, é uma questão da gente saber separar isso e ter um serviço de coleta seletivo, né? Onde ele leva cada resíduo para o lugar correto. Mas isso é uma coisa que, como a gente falou, né? Demora para mudar, porque você tem que mudar a cabeça da pessoa, você tem que mudar toda uma estrutura que já existe hoje para fazer o errado, né? Para voltar a fazer o certo. Mas assim, ó, hoje, por exemplo, eu já vejo muito mais pessoas fazendo compostagem doméstica do que eu via antes. Sim. Hoje a gente já tem lugares como o próprio Floripa que tem uma lei da compostagem que está implementando, com seus limites e dificuldades, mas está implementando alguns mecanismos, né? Algumas cidades querendo fazer isso. Nós temos crises aí com contratos de aterro, que começa a dar o espaço para a gente pautar e fazer essa reflexão. Então, assim, eu sou um romântico e acredito que as coisas podem mudar, mas acho que é o caminho. A mudança para os bioinsumos e para a ciclagem de nutrientes, ela é necessária para os próximos 30 anos, não tenho dúvida disso. Cara, eu participei de um evento de capacitação ali de compostagem no Pacuca, com o Júlio Maestre e a Karina, e, cara, eu fiquei assim impressionado, porque pela paixão que as pessoas têm. Todo mundo que está ali naquele negócio, naquela união de pessoas, eles têm uma paixão por aquilo. Até o próprio líder comunitário lá, né? Eu não lembro o nome dele, Ataíde, né? O Ataíde, cara, ele as pessoas querendo cuidar daqueles ambientes, sabe? Cuidar da comunidade. Isso é muito interessante. Isso, e sem depender de nada e nem de ninguém. Eles só precisam falar assim, ó, a gente tem uma lei aqui que a gente pode fazer isso aqui, então beleza, vamos queimar o pau. E tem gente querendo fazer, né? Tem gente muito engajada nisso aí. Então a gente precisa das políticas, né? Eu acho que Florianópolis é a cidade modelo nesse quesito, né? A gente aprovou a lei em 2018, né? Ela está sendo implementada passo a passo, tem as suas metas até 2030, tem um esforço, a gente percebe que tem um esforço, mas tem também uma sociedade que tem sido amplamente formada e capacitada para que a compostagem é uma coisa boa. Nós temos experiências mal sucedidas na década de 80 e 90 de compostagem que gerou uma aversão da sociedade e que compostagem é um problema, sabe? Então a gente criar essa cultura também da ciclagem de nutrientes e da compostagem também é uma tarefa importante, assim, por isso que a educação ambiental é tão importante, né? E Florianópolis tem dado esse sucesso porque tem uma cultura sendo construída há muito tempo. A Universidade Federal de Santa Catarina é fundamental nisso, o professor Rick Miller, que é o cara que desenvolveu o método UFSC, né? Tem trabalhos de compostagem na ilha desde a década de 80, né? Bem sucedidos, né? Então isso faz toda a diferença, sabe? Essa compostagem termofílica que a gente tem em Florianópolis foi esse professor que desenvolveu, é isso? O Rick Miller, do Departamento de Engenharia Rural do Centro de Ciências Agrárias. Ele trabalhou muito tempo com isso, desenvolveu, tem um livro, né?
Compostagem de resíduos orgânicos urbanos da Embrapa, ele é um dos autores. E vale a pena também conhecer esse livro, né? Bacana. Então, Marcos, você falou dessa lei de compostagem de Florianópolis, né, de Santa Catarina. Tem uma outra pergunta aqui, é o seguinte, a gente sabe que você é o autor da lei de zona livre de agrotóxicos na cidade de Florianópolis, né? Aqui em Maripura a gente tentou colocar essa lei, a lei foi vetada, o veto foi derrubado, depois ela foi considerada uma lei inconstitucional e derrubaram a lei por completo. Eu queria saber o seguinte, na cidade de Florianópolis, quais foram as suas dificuldades para implantar essa lei e como foi a aceitação por parte dos vereadores, por parte da população? Qual foi o impacto dessa lei em Florianópolis? Sim. Ou seja, primeiro assim, a gente apresentou essa lei justamente depois de ter feito todo um trabalho de sensibilização da importância da agroecologia e da produção orgânica. Então a gente aprovou a lei a Política Municipal de Agroecologia e Produção Orgânica, foi instituído o Programa de Agricultura Urbana, a lei da compostagem. A gente começou a usar muito o plenário para levar médicos falando dos impactos dos agrotóxicos e a importância da agroecologia, levar juristas falando da injustiça que é hoje o sistema de aplicação, consumo e distribuição de agrotóxicos no país, né? A gente levou agricultores e agricultoras relatando suas experiências de intoxicação. Então, a gente fez muito debate antes de apresentar a lei. E depois, durante a tramitação da lei, a gente sanou todas as inconstitucionalidades. Então, nossa lei orgânica prevê que a gente pode legislar sobre armazenamento e aplicação. A gente não poderia legislar sobre venda, por exemplo. Então, a gente veda a aplicação e armazenamento de produtos agrotóxicos, segundo a Lei Federal de Produtos Agrotóxicos. Armazenamento e transporte também, né? Armazenamento, transporte e aplicação, né? Então a gente consegue vedar isso. E a gente conseguiu garantir a constitucionalidade da lei com isso, sabe? E depois, a lei também ela tem outros 2 parágrafos ou partes da lei, que é muito importante, que a partir da lei, a gente fazer um trabalho de educação sanitária e ambiental em relação aos impactos dos agrotóxicos na saúde humana e no meio ambiente. E o terceiro é saber que, sendo uma zona livre de agrotóxico, poderia se desenvolver uma indústria biológica, vamos chamar assim, ou não agrotóxico para insumos para agricultura, né, de baixo impacto. Então a gente também vê isso na lei, inclusive pensando que tem um curso de agronomia, tem uma fazenda experimental, tem centro de desenvolvimento tecnológico que poderiam servir. A lei não é só proibitiva, a lei também é um impulsionador para uma mudança de paradigma, né? Então a lei é aprovada por unanimidade, por incrível que pareça. Depois ela é questionada pela Federação de Agricultura. Por incrível que pareça. Mas com muito diálogo. A gente levou todos os estudos da Abrasco sobre o impacto da saúde humana, todos os pareceres que podia ter. A gente tinha pareceres de desembargador, a gente tinha muita embasamento e muita capacidade desse debate ali, né? E teve um ambiente propício, né? Eu tenho muito diálogo, com toda essa posição muito firme, mas com uma capacidade ampla de fazer o diálogo, assim, não tem problema sobre isso, né? Agora, depois que a lei foi aprovada, os vereadores receberam pressão dos seus parlamentares federais, que estão mais ligados às bancadas ruralistas, por exemplo, né? Mas o prefeito logo sancionou, porque também teve um impacto muito forte na mídia nacional, né? Então o prefeito não vetou, ele sancionou, e hoje a gente encontra uma dificuldade enorme, sabe por quê? Porque nós quase não temos produtos agrotóxicos na ilha de Santa Catarina. Nós temos, sabe o quê? Produtos de uso doméstico e sanitário, os domissanitários, que têm os mesmos princípios ativos dos agrotóxicos, né? Como, por exemplo, um que todo mundo conhece, Caltrine. Caltrine é piretroide, princípio ativo. Piretroide, na composição, ele é agrotóxico. Só que quando ele é formulado, né, para aplicação direta com a sua diluição, ele é vendido dentro de uma outra legislação que é de uso doméstico e sanitário. Aquelas coleirinhas que nós temos hoje, que o pessoal usa nos gatos para repelir pulga. Piretroide. Mais do que piretroide, ele tem piretroide e tem neonicotinoides, tá? Que é super violento para as abelhas, por exemplo. Nós temos os herbicidas, né, à base de glifosato, vendidos em supermercados, em loja de conveniência, em loja de como 1001, assim, né, lojas que vendem todos os tipos de produto.
e está ali na terceira prateleira, que uma criança pode pegar, por exemplo. E ele é a base de glifosato, mas é um produto, uma Diluído. composição diluído para aplicação direta, né? Então a gente se deparou com essas crises que nós estamos vivendo, que é altamente expostos aos produtos químicos e às composições de agrotóxicos que têm impacto direto na saúde humana já registrados através da ciência, porém que não são registrados como agrotóxicos, são registrados como domes sanitários, né? Então a gente vem discutindo isso, e a Universidade Federal de Santa Catarina criou uma comissão de ética para uso de agrotóxicos dentro das instalações da universidade, por conta da lei, né? Que é para uso apenas em pesquisas científicas, não para uso de manejo. Estudo, né? Então é isso, assim, tem uns avanços, sabe? A gente não conseguiu ainda implementar, mas quem sabe um dia a gente ganha essa prefeitura e avança nisso, né? Marquito, eu não conheço muito bem desse ramo, mas essa parte aí da pulverização que o pessoal faz aí pro Aedes aegypti, por exemplo, que são 3 tipos de veneno, tem o larvicida, tem o adulticida, eles entram nessa questão, não? São agrotóxicos, são produtos licenciados pela Anvisa para as vigilâncias sanitárias municipais utilizarem. E são agrotóxicos. Nós temos um estudo feito pela doutora Sônia Hess, que hoje eu sugiro que vocês conheçam a pesquisa dela sobre o impacto na saúde humana dos agrotóxicos, que mostra que é altamente nocivo, assim, e aplicado erradamente, assim, sabe? Quem tem abelha nativa em casa, as melipônias, está ferrado, assim, porque tem que avisar, tem que tentar fechar na noite anterior para as abelhas não saírem. Eu fico pensando no seguinte, né? Eu tava dando uma estudada nesse caso aí, e aí fui ler lá, né, os princípios ativos, no que foram testados, e a gente tem os predadores naturais, né? No Brasil, de Aedes aegypti, né? Que no caso seriam libélulas, especialmente a larva da libélula. E tem outros também, seres aquáticos, né, que vão comer a larva ali. Só que esse tipo de pulverização mata todos esses seres. Ou seja, o Aedes aegypti consegue proliferar e os outros não, porque tem um processo mais lento, tem um ciclo de vida mais lento. Então, a gente está fazendo o trabalho contrário, a gente está matando os seres que se alimentariam desses mosquitos e está deixando os mosquitos se proliferarem à vontade. É isso, mais ou menos? É um problema. Ele não está sendo... Tem estudos já demonstrando que não está sendo eficiente como eles falam que é. Muito pelo contrário, ele tem trazido consequências na cadeia trófica e na cadeia ecossistêmica problemática, assim. Gente, Fernando e Sérgio, eu tô num lugar aqui que eles pediram para ficar até às 8 horas. Só para avisar vocês. Ah, sim. Temos 2 minutos, então. Tem mais alguma pergunta rapidinho, Sérgio? Olha, tem uma pergunta aqui que é do Ricardo, que ele perguntou o que ele acha dos eu já vou fazer as 3, porque o que ele acha dos transgênicos, que a gente já sabe mais ou menos a resposta, né? E se ele acha, o que ele acha da emissão, deixa eu achar a pergunta aqui, que já subiu muito aqui. O que ele acha da emissão, deixa eu ver onde é que tá aqui, Ricardo. O pessoal tá comentando bastante aqui, já colocaram até Marquito para prefeito de Floripa. Dali. Bacana. É uma ideia. Marquito que ganhou aí, né? Foi diretão, né, Marquito? Você foi diretão. Foi muito votado, muito bem votado aí em Floripa, sempre muito bem votado, e agradeço a galera toda aí que constrói com a gente aí. Isso aí. Então, Sérgio, conseguiu achar, não? Tô procurando aqui. Tá difícil. Deixa eu fazer meu jabazinho, pessoal. Bom, para quem não sabe, eu tenho 2 livros, 2 e-books, né? Então eu ensino sobre hortas caseiras, e quem quiser aprender, entender um pouco mais desse mundo de hortas caseiras, quero deixar os links, vou deixar na descrição dessa live e depois nos vídeos cortados. Sempre vocês vão encontrar na descrição dos vídeos, né? Então eu tenho os meus livros aí. O primeiro é Horta Caseira por Fernando Pereira, que é um livro mais para iniciante, para quem está iniciando na jardinagem. E o segundo já é um livro mais intenso, onde eu falo sobre a história de cada planta, eu falo sobre a parte nutricional, eu falo sobre calendário de plantio em cada região do país, sobre plantas antagônicas, sobre plantas companheiras, irrigação, temperatura. Tudo, são 33 hortaliças, então se você quiser aprender a cultivar, pode ir lá fazer o download do e-book, porque ali com certeza você vai ter o melhor conteúdo que você vai encontrar pela frente. Pode ver aí na descrição. Bom, vai lá, Sérgio. Achei aqui, ele está perguntando que gostaria de saber
o que você pensa sobre o gás metano liberado pelo gado, né? E teve uma outra pessoa aqui que colocou um negocinho que eu achei bem interessante, né? Ele colocou Brasil a moeda verde. É verdade, né? Legal, gente. Então, eu quero, assim, primeiro agradecer, né, esse espaço e todo mundo que está acompanhando. Tamo junto aí, gente. A gente podia ficar aqui mais 3 horas, tenho certeza, trocando essa ideia. Eu gosto muito, tenho paixão por isso, né? Sobre a questão dos transgênicos. A transgenia é uma ciência que ela é importante para conhecer da parte genética, porém ela sempre foi usada de forma comercial para ampliar o uso de agrotóxico e não melhorou em nada, não trouxe nenhum outro benefício, muito pelo contrário. A transgenia especialmente os grãos transgênicos, eles são utilizados, e a partir que são utilizados, a curva ela é coincidente com a curva do aumento do uso de agrotóxicos, e para isso que serviu a transgenia até hoje, e por isso eu tenho uma crítica enorme, porque tem muita ciência ali envolvida que poderia estar sendo servido para outros objetivos, né? Tem uma outra pergunta aqui, mas eu acho que você já até respondeu, Marquito. Ele fala assim, para perguntar para você, o que você está pensando em compostagem para o estado de Santa Catarina? Mas foi aquilo que você falou, da lei que já está em andamento, né? A gente vai apresentar, para quem perguntou, no começo da live a gente falou, mas a gente vai apresentar na semana da compostagem pelo menos 3 iniciativas legislativas. Aí vamos fazer essa galera voltar lá para ver o vídeo do começo. E depois também a gente vai estar publicando a semana da compostagem de 7 de maio a 13 de maio. Tá certo, Marquito. Ó, queria agradecer você por ter comparecido aqui, mas o tempo é muito curto, a gente fala rapidinho, mas talvez a gente receba você mais outras vezes aqui, junto, né? Pra gente conversar mais sobre outros assuntos, porque tem muita coisa para falar, né? Sobre essa área aí tem muita coisa para falar. Eu queria agradecer ao Sergião, todas as pessoas que compareceram também e as pessoas que vão assistir essa live no futuro, porque ela ficará gravada. Sergião? Bom, Marquito, só quero agradecer por tudo, por essa política bonita que você vem fazendo, por esses projetos bonitos, pela sua visita aqui na nossa live, por ter aceito o convite. Agradeço imensamente. O pessoal está falando aqui, né, Marquito para prefeito. Mas, antes de prefeito, vá para deputado federal para eu poder votar em você. Porque eu estou aqui em São Paulo, eu não consigo votar em você, meu. Preciso. Tamo junto. Mas, Marquito, muito obrigado. E obrigado também por você ter ido no Semear. Eu nem sabia que você tinha participado do Semear. Quem foi lá no Semear não fui eu, de Santa Catarina, foi a Dani, né? Mas nossos encontros também estão sempre abertos para você, levar seus projetos que... a gente precisa de mais gente assim na política, cara. Mais gente para levar esse conhecimento, mais gente para... a gente não tem outra saída. As pessoas têm que se conscientizar que a nossa única saída é essa. E graças a pessoas igual a você que a gente tem essa chance. Muito obrigado mesmo, obrigado por essa live maravilhosa que a gente teve. Tamo junto aí, gente. O nosso Instagram ali, @marquito.sc, segue a gente lá e tamo junto, estou à disposição. Sergião, Fernando, para um segundo momento. Convidem a Cíntia da Revolução dos Baldins para um debate também. E pode voltar daqui a um tempo e tamo junto, gente. Valeu. Tá certo, vou deixar dela depois. Pega o contato da Cíntia. Eu já tenho o contato dela já. Vou deixar o link na descrição aqui da rede social do Marquito, tá? Para quem estiver vendo, tá tudo na descrição aí. Beleza? Então, por hoje é só. Até a próxima. Valeu, Marquito. Valeu, Sergião. Obrigado, hein? Até mais. Valeu. Tchau, tchau.